Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem com a família, trabalho, saúde? Como vocês têm passado? Muito obrigado, um abraço para cada um de vocês que tem compartilhado, tem comentado, tem ouvido, as lives que eu tenho feito e tem assim dado a você um coração tranquilo, um coração de paz. Cada mensagem que Deus tem falado ao meu coração e que eu posso ter a alegria de transmitir para você. Meu nome é Terezinha Tavares, sou casada, tenho 2 filhos e, como eu falo para vocês, tenho me apaixonado muito em levar uma palavra de ânimo a tantas pessoas, tantas famílias aí com problemas, vários problemas, né? Principalmente agora que estamos vivendo um caos perante a humanidade. Um caos que o meu livro favorito, que é a Bíblia, já tem falado, já tem nos preparado, mas quem não tem o hábito, né, de ler a palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes nem imagina o que a Bíblia diz sobre o caos que estamos vivendo. Terezinha? Sim, queridos. A Bíblia fala de todos os acontecimentos que passaram, que está acontecendo e que virão ainda. Mas hoje, queridos, como eu sou casada, né? Como eu tenho uma experiência, lógico que tem pessoas que são 50, 60 anos casadas aí, tem muito mais experiência de vida para me dar, mas o pouco tempo que eu tenho de casada, né, um pouco mais de 20 anos, eu queria compartilhar hoje com vocês sobre a dor quando nós passamos, quando um casamento não vai muito bem. E até eu escolhi aqui o tema para a palavra de hoje o teu casamento vai bem? Obrigado. E eu queria assim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu tenho olhado muito a palavra de Deus, porque nós todos passamos por problemas e ninguém é perfeito, ninguém, a não ser Cristo Jesus, né, queridos? Como eu tenho falado e não me canso de falar. Provérbios, a Bíblia tem antes, deixa eu até pegar aqui, depois de Salmos, né? Tem Salmos que são orações maravilhosas na nossa vida, quando estamos depressivos, entristecidos, quando temos peso da alma, peso do espírito, nós lemos, né, o Salmo e ele nos refrigera a nossa alma e nos instrui. E Provérbios também são palavras de sabedoria para nós, palavras de contentamento para nós e de mudança de caráter. E tem um que eu não esqueço, que eu sempre passei para os meus filhos, sempre a instrução de Salomão. Salomão, ele tinha o pai como o mentor dele. Salomão tinha o pai como o líder espiritual dele. Muitas vezes eu vejo as pessoas, a minha líder, o meu líder. Às vezes não tenho nada contra isso, né? Eu acho que nós temos que amá-lo, respeitá-lo, o nosso líder, a nossa líder espiritual que paga o preço pelas nossas vidas, né? Mas eu vejo assim que muitos de nós retorce isso, tem um líder espiritual como Deus. Às vezes dá tanto mérito para um líder espiritual e não dá mérito para o pai e para a mãe. Às vezes conta tudo para o líder, mas não é amigo do pai e da mãe. Eu sempre coloquei muito isso para os meus filhos e eu sempre tentei ser amiga dos meus filhos. Embora dou bronca, né? Eu sou uma mãe assim que desde sempre eu recebi limites na minha vida e coloquei limites para os meus filhos. Meus filhos cresceram com limites. Meus filhos sabem que daquele ponto para lá vai dar problemas sérios se eles não obedecerem, né, a palavra de Deus ou o peso da palavra de um pai e de uma mãe, que é bênção na vida deles. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Provérbios, Salomão diz do pai dele. A Bíblia fala assim,
No Provérbios capítulo 4, marca lá, versículo 1, diz assim, tá aí, para quem tá com problema de casamento, dá para consertar. Fala assim, filhos, ouvi a instrução do pai, estai atentos para que conheçam a prudência. Quando você ouve um pai e uma mãe, você recebe deles a prudência, o cuidado, ser prudente no casamento, ser prudente como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Mas eu quero me atentar, né? Eu quero ficar com o capítulo 3, que fala assim, porque eu fui filho junto de meu pai. Que coisa mais linda esse filho dizendo para o pai Davi, tenro e único em estima diante de minha mãe. Então ele tinha a mãe e o pai como líderes. Eles não olhavam o pastor, o padre, grandes líderes religiosos como peso na vida deles. Salomão olhava, né, o pai e a mãe como peso, ensinou a prudência para ele, ensinou a sabedoria para ele, o companheirismo, né, a cumplicidade, o perdão, o amor, tudo isso Salomão fala muito durante a vida dele. Não que ele não peque, não que ele não caia, mas ele lembra muito do pai e da mãe para que ele tenha um casamento com êxito, para que ele tenha uma vida em todas as áreas com êxito. Mas eu vou pegar o casamento hoje, quando Salomão, né, recebeu a instrução de ter sabedoria do pai dele e, lógico, do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele não está na frente de tudo que você faz, queridos, não tem como dar certo. Você age do teu jeito, você fala do teu jeito, você decide do teu jeito, você briga do teu jeito, você divorcia, você separa do teu jeito, você dorme separado do teu esposo, você emburra. Eu tinha muito, queridos, né? Eu não tinha experiência de casamento. Meu marido foi meu primeiro marido de casamento, eu nunca tinha casado. E eu tive dificuldade porque ele tinha mania de emburrar e eu também. E quando a pessoa é emburrada, ela muda o semblante, ela muda o jeito dela e você percebe nitidamente que aquela pessoa não está bem. E ela, se ela não é tratada com o Espírito Santo, fica dias, meses. Talvez você nunca passou por isso no casamento, né, queridos? Mas você conhece alguém que já deve ter passado por isso. E eu tinha essa mania de emburrar, meu marido também. E eu comecei a conhecer a luz da palavra, o casamento, e eu vi que o meu casamento não ia dar certo, não ia se estender muito, porque eu emburrava. E eu falava coisas que magoavam meu esposo, eu comia muito vomito do passado, né? E ele também, porque nós não tínhamos a liderança, um Espírito Santo de Deus liderando as nossas vidas. Nós tínhamos o nosso caráter frio sem ser transformado. Aí nós começamos a ouvir, estudar a Bíblia, ouvir ministrações bíblicas, e nós começamos a ter uma transformação no nosso caráter, no nosso coração. Nós começamos a ver se eu e ele não mudássemos o nosso jeito de pensar, se nós não tivéssemos prudência no casamento, se nós não lembrássemos do que o nosso papai e a nossa mamãe nos ensinaram, do jeito, da simplicidade deles, não ia dar muito certo. E minha mãe foi uma mulher que teve muito peso na minha vida, muito peso. O meu pai também, mas a minha mãe foi muito mais. E eu lembro muito do casamento da minha mãe, do sofrimento, das alegrias da minha mãe. Eu acompanhei muito. Eu fui a filha que mais convivi com a mãe, porque foi a última a casar. E até os últimos dias da vida dela eu acompanhei com muito amor, com muita dor também, porque ela sofreu também os últimos dias da vida dela, acamada. Mas eu amei porque ela era peso na minha vida. A minha mãe era peso, a minha mãe era prudência na minha vida. A minha mãe era companheirismo na minha vida, amor, perdão, cumplicidade. E é isso que você tem que levar dos teus pais. Às vezes você casou, teve filhos, ou já levou a mala pronta, né? Já levou os filhos junto.
E se você não tem a prudência de um bom filho, de uma boa filha, vai dar problema no casamento 100%. E com risco de 100% haver um divórcio, uma separação, porque você começa a vomitar o teu passado. Você começa a cobrar do teu marido coisas que você não faz. Você começa a cobrar da tua esposa coisas que você não faz. E o risco grande que eu aprendi muito é cuidar o que eu falo para o meu marido. Porque eu posso conduzir meu marido à morte. Eu posso fazer com que o meu marido perda o Espírito Santo de Deus, porque por um simples fato de uma palavra minha mal colocada, mal falada. Às vezes colocar o meu marido contra a família dele. Às vezes colocar o marido, colocar você contra a tua família. Às vezes o teu marido começar a falar mal da tua família. Às vezes começa a ter atrito familiar e o casamento vai para o espaço por falta de direção do Espírito Santo. E Salomão fala muito sobre a sabedoria e o conselho de um pai. Salomão teve um pai e uma mãe que levou para o casamento tudo que aprendeu. Não que ele não errasse, não que a Bíblia não contasse, né, as façanhas que ele fez errada, mas a Bíblia conta do lado bom de Salomão com o pai, com a mãe. Olha que coisa mais linda, quando ele diz, em estima diante da minha mãe. Quantas filhas que não se dão com os pais? Quantos filhos que não se dão com os pais? Quantas famílias destruídas, né? É simples assim, queridos, ter a direção do Espírito Santo, mas o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha mãe não foi uma boa mãe, meu pai não foi um bom pai, queridos. Sempre há um lado bom da pessoa. O fato de Deus deixar você ter uma vida no útero da tua mãe e do esperma do seu pai já é suficiente para que você libere perdão sobre a vida do teu pai e da tua mãe, se hoje você passa por problema de imprudência, falta de companheirismo, amor e perdão diante dos familiares teu, seja pai, seja mãe, ou seja no casamento. Às vezes você é uma mulher briguenta, às vezes você é uma mulher burrenta, às vezes você é uma mulher que coloca o teu marido contra a família dele, fala mal da família dele. Às vezes você coloca os filhos contra os avós. Às vezes o marido, né, não visita os familiares. Às vezes o marido também critica os familiares e a tua família começa a ter um sentimento ali de tristeza, um sentimento de mágoa, de ressentimento, porque você viu algo da pessoa que você ama, que feriu o teu caráter, feriu o teu amor. Às vezes você está olhando para tua mãezinha com o maior amor do mundo, aí teu marido chega e joga água fria, ou vice-versa. Às vezes o teu pai é o teu líder, o teu pai é a coisa mais linda que você tem. Aí vem o esposo ou a esposa e joga um balde de água fria. Aí o casamento começa a dar problema porque você está vomitando coisa lá da família, onde você não foi um bom filho ou uma boa filha. Onde você precisa ir lá pedir perdão, pai. Perdão, mãe. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te obedeci. Eu não ouvi a instrução do meu pai e da minha mãe. Hoje eu estou pagando preço por desobediência. Há tempo de você construir o teu casamento no alicerce de Deus. Há tempo de você consertar o divórcio. Há tempo de você consertar o que deu errado na tua vida. Você não erra, Terezinha, errei muito. Eu peco também, queridos. Mas eu sei onde buscar uma direção do Espírito Santo de Deus. E eu sei o que Satanás faz na vida de uma pessoa quando ele entra no casamento. Satanás destrói famílias. Satanás destrói o amor que você tem pelos teus pais, pelos teus familiares, pelo teu casamento, pela tua esposa, pelo teu esposo. Então, queridos, não tem como eu falar com você sobre casamento, não tem como eu instruir você, queridos, se você não se dá um minuto da tua vida para ouvir diante de Deus o que Ele tem para você.
porque é a palavra de Deus viva. Ai, Tere, eu não gosto nem de ouvir esse negócio de Bíblia. A Bíblia é coisa para crente. Bíblia é coisa para família abençoada. Não importa em quem você tem crido, em quem você creu, não importa como você está, não importa a situação que você se encontra, se você vai na igreja evangélica, se você vai na igreja católica, se você vai na igreja budista, se você vai... Não importa. O que importa é que hoje teu casamento tem jeito. Você precisa colocar diante de Deus o que está dando errado. O que você tem peso para que está dando errado? Que tipo de esposa você tem feito? Você tem sido companheira? Sabe, queridos, eu tenho visto casais que o marido fica doente e a esposa nem sabe. Eu tenho visto casais que a mulher fica doente e o marido nem sabe. Não está nem aí para coisa. Tenho visto traições assim, a olho nu. Sabe, queridos? As portas escancarradas aí para uma traição. E a mulher não se dá conta porque isso aconteceu, ou o marido. Está em tempo de você consertar o teu casamento. Está em tempo de você pedir perdão para um pai e para uma mãe. Se você está vendo que o teu casamento está com resquício, porque você não foi um bom filho, você não foi uma boa filha. Porque quando você não é uma boa filha, você não vai ser uma boa esposa. Quando você não é um bom filho, você não vai ser um bom esposo, querido. Sabe por quê? Porque não houve mudança de caráter. Você só trocou de endereço. Você vai continuar cobrando o teu esposo, você vai continuar falando coisas que você falava lá para os teus pais, para o teu esposo. Você, marido, vai continuar sendo grosso, mal educado, bêbado. Desculpa estar falando isso, queridos, mas é o que nós estamos vivendo. Mais de 80% dentro dos lares destruídos, porque houve a falta de instrução do pai, houve, a falta ali de estima diante de uma mãe. Eu vejo filhas falando coisas estrondosas dos pais, eu vejo filhos se distanciando dos pais, porque dentro do casamento não está bem, dentro do casamento houve resquício de um mau filho, de uma mau filha. Queridos, conserte o teu casamento. Peça perdão. Hoje eu estou falando exclusivamente de pai e de mãe. Estou falando para você. Se você tiver que dar um abraço no teu pai, na tua mãe, se você tiver que pedir perdão, peça conselho para eles. Peça conselho, mas a minha mãe não é uma mulher que eu possa aconselhar. Queridos, a tua mãe é tua mãe, não existe ex-mãe. Eu sempre brinco com os meus filhos que não existe ex-pai e ex-mãe. A tua mãe é a pessoa mais sensata, mais sincera que possa te aconselhar e te instruir. A tua mãe jamais vai querer o mal do teu casamento ou o mal dos teus filhos. Os teus pais vão querer que você sempre esteja bem. Teu pai não quer uma febre, teu pai não quer nada que aconteça com você, que você fique triste. Coloca isso na tua vida, coloca isso no teu casamento, coloca isso no teu coração. Peça perdão para o teu marido, peça ajuda dos teus pais. Ah, mas o meu paizinho e minha mãezinha já se foram, os meus também. Mas eu guardei no meu coração a estima e a prudência que minha mãe, meus pais me ensinaram. E eu estou aqui. Eu tive a oportunidade de ir além, de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para consertar dia a dia o que acontece no casamento. Você acha que eu também não tenho problema? Tenho sim. Mas todos os dias há conserto. E para mim, para eu encerrar essa palavra dessa manhã, eu vou te deixar 4 itens aqui de um casamento próspero. Você precisa ser companheiro do teu marido e da tua esposa. Companheirismo. Sentar, conversar. Se teu marido está triste com uma situação, se tua esposa está entristecida, converse. Ajude tua esposa. Ajude o teu esposo a consertar. Como nós sempre falamos, para de colocar lenha na fogueira.
Segundo ponto, a cumplicidade. Teu marido errou, tua esposa errou, senta, conserta. Fique ao lado, ande juntos. Não tem como a esposa andar de um lado, o marido do outro. Não tem como você receber o teu salário e não dividir com a tua esposa. Não existe coisa de você ganhar e não nem contar para tua esposa quanto que você ganha. Vocês casaram e são um só, a Bíblia diz. O amor e o perdão. Então, companheirismo, cumplicidade, ame sua esposa, ame o seu esposo, perdoe. Não volte a fazer, tá? Porque às vezes você é burrenta, você é burrento, aí o marido e a mulher 1000 vezes perdoam, mas 1000 vezes você apronta de novo a mesma situação. Para de ser uma mulher emburrada, para de ser um marido coicento, burrento. Seja uma mulher prudente, seja um esposo prudente, tenha filhos valiosos diante do Senhor. Para encerrar, meus queridos, marido e esposa, os filhos estão de olho nos pais. Os filhos estão de olho nos pais. Quando você casar, leve a instrução do pai e a estima da mãe e tenha um casamento feliz para o resto dos teus dias. É isso que eu desejo nessa palavra. É isso que eu quero orar para você. O casamento vai bem? Obrigado. Pai querido, eu oro para que nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, os casamentos que estão à beira de um abismo, Pai, que o Senhor venha resgatá-lo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha colocar cumplicidade, que o Senhor venha colocar amor, que o Senhor venha colocar perdão, companheirismo no coração desses casais que estão vivendo um verdadeiro caos dentro de casa. Conserte esse casamento, Senhor, que eles possam hoje olhar e dizer: Terezinha, o meu casamento vai bem, obrigado, porque eu trouxe a prudência do meu pai e a estima da minha mãe. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que você tenha um casamento na rocha do Senhor Jesus e que você viva até o final da tua vida com o teu esposo e com a tua esposa. Essa é a palavra de amor, de exortação, de referência bíblica na tua vida. Amém, queridos? Beijo da Tere!